Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero agradecer desde já, mesmo que à distância e ainda não conhecendo os irmãos, agradecer o privilégio de poder compartilhar, né, a palavra do Senhor com vocês, né, e agradecer desde já o reverendo Aldemar, né, pelo convite também, né, e rogar a Deus que abençoe o ministério aí na Igreja Presbiteriana de Pauliceia, né, compartilhamos, né, a alegria, né, de vê-lo aí trabalhando, né. Os irmãos já devem saber que somos amigos já há alguns anos, né, em torno dos 20, e graças a Deus que Deus tem abençoado nossas vidas. Eu quero, nessa oportunidade, falar um pouco a respeito da palavra de Deus e do poder da palavra de Deus em assuntos que normalmente nós temos colocado como se a palavra de Deus não tivesse respostas, né? Ou que ela não se interessasse tanto com os nossos dilemas, as nossas dores e sofrimentos, porque, de certa forma, essas dores e sofrimentos hoje eles têm sido relacionados com enfermidades e, portanto, quando se fala das enfermidades e algumas coisas da saúde mental, muitas vezes nós temos excluído o poder de Deus em meio a todos esses sofrimentos. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições e alguns direcionamentos para a nossa vida a partir do Salmo de número 13. Então, eu quero falar do poder da graça na luta contra a depressão. Quero convidá-los, então, a abrir a sua Bíblia, né, no Salmo de número 13, tá? Salmo de número 13. E nós vamos ler juntos esse texto, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos diz assim, livro dos Salmos, o de número 13, é um salmo de Davi. Ele fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza do coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quando nós falamos a respeito de todas essas questões que nos acometem, nós estamos falando um pouco a respeito daquilo que nós estamos inseridos como sociedade. Portanto, nós vivemos uma cultura chamada cultura pop, né? Que, de certa maneira, ela vai dando significados à questão da própria existência. A gente vivia no período onde o filósofo e matemático, né, René Descartes, ele dizia, né, que eu penso, logo existo. Se eu puder usar essa frase hoje, é como se as pessoas estivessem dizendo, né, eu sinto, portanto eu existo. Portanto, nós saímos do racionalismo, né, onde a ênfase estava no pensamento, e hoje as pessoas elas dão ênfase às emoções. Basta se ver em tudo aquilo que nos cerca na cultura pop, que nos chama a viver a vida a partir dessas emoções, né? Se você lembrar daqueles especiais de Roberto Carlos, fim do ano, uma das músicas que ele não deixava de cantar era Se Chorei ou Se Sorri, o importante é que emoções eu vivi. A questão não é que a vida ela perde essa referência no racional, mas a questão que a referência ela passa a ser a cada um com base nas suas próprias emoções, ou seja, as pessoas falam muito hoje da minha verdade, eu faço o que o seu coração mandar, meu coração está sentindo isso. Portanto, nós somos chamados a viver com base em emoções e não naquilo que
está no campo racional, muitas vezes naquilo que principalmente a palavra de Deus diz, né, a respeito da fé. Mário Quintana, um poeta, ele já dizia, olha, que importa restar em cinzas se a chama for bela e alta. Para ele, na verdade, a vida ela só faz sentido se a gente se queimar, né, no fogo alto das emoções. Né? Mas é interessante, porque em tempo de bonanças, onde quando nós falamos de emoções positivas, de alegria, de festa, né, de euforia. Sim, as pessoas elas estão abertas para isso e elas dão significado na vida a partir desses sentimentos. Mas quando as emoções ruins invadem a alma, como que nós vamos viver no meio dessa cultura? E como que são as respostas, né, do nosso tempo a tudo isso? Ou seja, nós temos dois padrões, ou seja, se a vida ela estiver num pleno momento de alegria, de satisfação, é isso que nós merecemos, é isso que a gente deve viver. E a partir do momento que nós temos na nossa vida algumas tristezas, sofrimentos ou aquela noite da alma, né, que você muitas vezes não sabe nem responder o porquê que você está tão triste. Qual é a resposta, então, da sociedade para tudo isso? Nós temos visto, né, que hoje há uma sociedade extremamente medicalizada e que, portanto, ela parte desse princípio, ou seja, se não está de acordo com aquilo que é normal, né? Então a escala de normal ela tem um significado para a nossa sociedade hoje. Portanto, se eu não estou normal, eu preciso fazer algo e essa solução ela vem de fora, né? Ela precisa vir de fora. Ainda falando a respeito do sofrimento, eu acho interessante quando C.S. Lewis fala do papel do sofrimento na nossa vida, ele vai dizer, olha, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o megafone para despertar o homem surdo. Ou seja, em outras palavras, ele está falando do efeito ou do significado do lamento, da tristeza na nossa vida. E olhando para a palavra de Deus, a gente vai perceber que todos nós, numa realidade caída, né, numa realidade de queda, é impossível viver aqui nessa realidade caída sem ter tristezas, sem ter perdas, né, sem ter sofrimento. A gente vai ver isso na própria, o nosso exemplo e o nosso referencial que é Cristo Jesus, as suas tristezas em meio à perseguição, em meio às dores ali, né? E tudo isso a gente vai vendo na sua, vamos dizer assim, no grau máximo, tudo isso acontecendo em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para os Salmos, é como se ele fosse um professor das nossas aflições, ou para o nosso coração. Né? A gente olha muitas vezes para alguns salmos e fala, parece que sou eu que estou escrevendo este salmo. Ele vai muito de encontro àquilo que muitas vezes nós passamos. Calvino, ele diz que os salmos são a anatomia de todas as partes da alma. Não há elemento da experiência humana que não seja descrito em sua medida máxima nos Salmos. Quando a gente olha para esse texto, do contexto da passagem, a gente vai perceber que o grito de Davi aqui do Salmo 13, ele harmoniza com o grito de socorro, né? O grito pessoal de Davi, né? No capítulo que nós lemos. O capítulo 12, se você voltar atrás na sua Bíblia, você vai perceber que ele começa com um grito também dizendo socorro, Senhor. Né? Nós temos em meio aos salmos, os chamados salmos de lamento, que mostra exatamente uma estrutura própria e mostra esses sofrimentos, esses lamentos sendo colocados diante de Deus. O mesmo salmo, esse salmo de número 13, você vai ver que é como se ele tivesse três estrofes, né, aqui, ou três grupos aqui no texto, né? Você vai ver primeiro um longo suspiro profundo, depois um peito aliviado e uma oração mais suave. Você vai perceber que o texto ele tem
essa divisão nos 6 versículos, você vai perceber de 2 em 2 que ele caminha nessa perspectiva. Portanto, com base nesse texto, eu quero destacar como que a graça pode atuar na nossa vida, nessa luta contra a depressão. E lembre-se, e aqui eu quero destacar que eu estou falando do poder da graça, e eu não quero falar a respeito da depressão e das suas nuances, os conceitos médicos, aquilo que a sociedade vê, como que ela qualifica, mas eu quero falar da graça de Deus e do poder dela. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a graça, ela me faz gritar no lugar certo. O texto que você tem em mãos aí, nas escrituras, você vai perceber que ele começa a fazer algumas perguntas, e ele diz: até quando, Senhor? E ele vai repetindo isso, e repete por 4 vezes, no verso 1 e até o verso 2. Ele grita: olha, até quando? É como se fosse a sucessão de fogo, né, de Davi falando: Senhor, até quando? Né, em meio às emoções, ele vai repetindo, e isso vai dando ênfase à intensidade da tristeza de Davi. Há um comentarista que diz que é como se ele tivesse um efeito de pisar na escada, ou seja, cada degrau era uma intensidade da dor, e ele vai perguntando: quanto tempo, qual mais, quanto tempo eu ainda vou passar por todas essas coisas. Só que o texto diz lá, no verso de número 1, ele fala: Deus, esquecer-te-ás ou esquecerás de mim para sempre? Veja que, ao mesmo tempo, ele está perguntando até quando que vai vir o socorro. Aquilo que está passando agora com Davi é que ele tem a sensação de estar abandonado, como se Deus não estivesse respondendo às suas orações, ou como se Deus não pudesse ouvi-lo. E aqui você tem uma ligação muito próxima com aquilo que nós sentimos muitas vezes. Muitas vezes um coração abatido, ele pensa: será que Deus esqueceu de mim? Né? Será que ele não está olhando para a minha situação, para a minha dor, para a minha tristeza? E é assim que Davi vai enviando esse grito de fé para fora do seu coração, tirando das profundezas do seu espírito. Uma das coisas que em meio ao sofrimento nós temos como seres humanos é que nós criamos e fabricamos sentimentos de abandono, desespero na alma, né? Nós damos vazão a esses sentimentos, porque se a gente entender aquilo que a palavra de Deus diz, ela tem uma promessa que Deus nunca irá nos abandonar. Mas por causa do pecado que há no nosso coração, nós fabricamos sentimentos de abandono, né, e de desespero. Derek Kidner, que é um comentarista, falando nesse salmo, ele diz: olha, a própria presença de lamento nas escrituras é um testemunho, né, do entendimento de que Deus conhece, Deus sabe, e ele sabe quando nós estamos desesperados. O Salmo 3 é um salmo de lamento, né, e da pergunta sempre repetitiva: olha, até quando, Senhor? Só que nós temos o nosso contexto, né, muitas vezes da cultura que invade a própria igreja, é que as emoções e tristezas, elas precisam ser suprimidas, né, ocultas, ou então elas precisam ser falsificadas, né, as nossas emoções. Muitas vezes as pessoas entendem que um crente ele não pode ficar triste, né? A gente cantava umas músicas na década de 80, né, que crente vive sempre sorrindo, né, mesmo quando não dá, e coisas desse tipo. Só que isso não parte de um princípio bíblico, né, que a tristeza faz parte da nossa caminhada, as lágrimas, elas fazem parte da nossa vida. E a gente vive em meio a essa cultura da positividade, que é realmente cansativa, né? Muitas vezes o evangelho tem sido misturado com essas coisas, e as pessoas elas dizem: vem para cá que você vai ser plenamente feliz, né? Faça isso, aquilo, outro, né? Que você vai se livrar, se libertar de todas essas coisas, e vai ter uma vida plenamente feliz, né? Mas os lamentos nos mostram isso, essas emoções que estão na nossa vida também, e que precisam ser colocadas diante de Deus. É como se a gente estivesse ali olhando para o nosso carro, e às vezes aparecem as luzes, né? A luzinha pisca, você não dá muita atenção,
lá na frente chega uma hora que o carro para, né? Algumas vezes isso acontece na nossa vida. Nós começamos a alimentar a tristeza, sentimentos de abandono, de que Deus não está nos ouvindo. Nós começamos, uma das coisas que normalmente passa pela nossa mente, eu vou me afastar da comunhão dos santos, né? E eu não vou para a igreja, que eu não estou bem, não estou me sentindo bem, né? E todas essas coisas surgem na nossa vida. Mas os Salmos, ele nos mostra exatamente o contrário. Quando o salmista está triste, ele faz isso, colocando diante de Deus. Nós precisamos só ter o equilíbrio, não entronizar o nosso sofrimento, né? Como muita gente faz, porque tem alguns dividendos, chama a atenção de alguém, né? Às vezes precisa de uma certa atenção, aí alimenta tudo isso, né? Mas também não é reprimir, né? Reprimir isso, como aquele crente que acha que aquele texto, olha, em tudo dai graças, você falar, né, quando você está triste, é você falar, não, eu estou bem, eu estou alegre, aquela coisa de pensamento positivo, ou um tempo também, na década de 80, das suas palavras têm poder, então não posso falar que eu estou triste, não posso falar que eu estou sofrendo, ou com alguma tristeza na alma, porque as minhas palavras têm poder. Tudo isso é uma tirania que de certa maneira, invadiu a igreja, né? Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele nos ajuda a entender tudo isso. Portanto, a palavra de Deus diz no capítulo 9 dos Salmos, mesmo livro dos Salmos, do Salmo 9, ele fala, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Por isso eu quero só aplicar algumas coisas nessa primeira parte aqui, quando a palavra de Deus nos mostra que a graça nos faz gritar no lugar certo. Qual é o lugar certo que nós devemos gritar em meio à dor? É na presença de Deus, diante da face de Deus. Por isso a minha pergunta para você hoje é, qual é a sua tristeza hoje? Qual é o seu lamento? Né? E onde você tem gritado as suas dores? Né? Como que você tem feito isso? A palavra de Deus te chama, te convida a gritar, mas grite diante da face de Deus. É na presença de Deus. É como o salmista nos dá o exemplo, e é como Jesus, que nós vamos ver mais no final, ele faz. Portanto, onde você grita, quando você tem a tristeza na sua alma, quando invade a sua alma, aonde você faz isso? A graça, ela me conduz a fazer isso no lugar correto. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a graça me faz pedir certo no lugar certo. O verso 3 e 4, ele diz, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Se você observar, tem 3 pedidos aqui nesse verso. Atenta para mim, responde-me e ilumina-me. Você vai ver que é bem simples a oração, né? É bem simples. Spurgeon, que dizia, orações curtas são longas o suficiente. Orações curtas são longas o suficiente. Matthew Henry, quando também comenta esse texto, ele fala, jamais devemos permitir a nós mesmos que formulemos alguma queixa, mas somente a que nos coloquem de joelhos. Portanto, Davi, ele coloca isso de maneira clara diante de Deus. Atenta para mim, responde-me e ilumina-me. Quando você olha para esses 3 pedidos, talvez você, ao analisar o texto, possa parecer que Davi esteja dando uma ordem para Deus, porque a construção do verbo está no imperativo, né? No hebraico, imperativo envio, mas a ideia não é essa de uma ordem, porque a construção das frases ela vai mostrar, né, que ele está fazendo uma súplica, ele está fazendo um pedido diante de Deus. Ele não está dando uma ordem, né, como se chegando diante de Deus e falando assim, olha para mim, responde-me agora, né, ilumina-me agora. De maneira nenhuma, porque a construção do texto vai mostrar que ele está fazendo uma súplica diante de Deus. Portanto, quando ele chega diante de Deus falando, atenta para mim, ele está dizendo, considera,
examine a minha causa, examine aquilo que eu estou passando, ou seja, olhe a minha situação em todas as suas partes. É aquilo que a palavra literal do texto diz. Olha, julgue todas as partes, atenta para mim. Depois ele diz, responde-me. Ou seja, Davi sabe muito bem que os conselhos ou dispositivos do seu coração não oferecem alívio. Portanto, Davi busca a resposta em Deus, não dentro de si. E essa é a proposta dos nossos dias. Já vi as pessoas dizendo, busque a resposta dentro de você. Você tem as respostas dentro do seu coração. Né? Todas essas coisas são ditas por aí. Né? Se a gente notar, uma das literaturas que mais foram vendidas nos últimos tempos é a chamada literatura de autoajuda, né? E a precursora disso chama Louise Hay. Tá? Ela tem uma casa, uma editora chamada Casa Hay, House Hay, né? Nos Estados Unidos. Ela foi a precursora de lançar alguns livros falando a respeito de você achar a solução dentro de você mesmo. Então ela diz num dos seus livros mais vendidos, os dois são Você Pode Curar a Sua Vida e O Poder Dentro de Você. Ela diz assim, a vida é sua, as respostas estão dentro de você. Não coloque ninguém em meio ao turbilhão de pensamentos e ansiedade que habitam em seu interior. Pense a respeito, decida sozinho. Essa é a melhor forma de tomar decisões certas. Está vendo como a sociedade caminha? Ela faz o oposto, ela te propõe o inverso, e muitas vezes nós, como crentes, nós caímos nesse engodo, na armadilha de Satanás, de caminhar junto com essas coisas que parece ter um fundo de sabedoria, mas não passa de uma armadilha, né? Não passa de uma armadilha. Mas algo que esse texto também me chama muito a atenção. Quando o texto fala ilumina-me, é literalmente ele dizendo, clareia meus olhos, clareia meus olhos. Talvez isso não faça sentido na nossa cultura, né? Na nossa linguajar. O que é isso, clarear meus olhos? A gente olha para a palavra de Deus e a gente entende o que Davi está dizendo. Lá há um texto, uma história, contada em 1 Samuel, no capítulo 14, verso 27 e 29. Vocês lembram ali que Jonatas eles estavam no meio de uma guerra, e aí eles vencem. Saul faz uma promessa de que ninguém iria comer nada enquanto não derrotasse os inimigos. Jonatas não sabia. E aí diz o texto que eles já estavam esmorecendo, né? E aí diz o texto lá no verso 27, Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. É a mesma construção e a mesma palavra que é usada aqui para ilumina. Quando você olha no Salmo 6, verso 7, ele diz, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. A expressão é a mesma. Depois, no Salmo 38, verso 10, ele diz, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Salmo 38, verso 10. Aí você pergunta o que é isso? Ilumina-me os olhos. Possivelmente Davi está refletindo aquilo que Números, no capítulo 6, nos diz, quando fala o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor fará o seu rosto brilhar sobre você. Aquilo que Davi está dizendo, mostrando, é como se a tristeza dele fosse tão profunda que a morte estava rondando a vida dele. A morte estava ao seu lado, como se escurecesse os seus olhos. Então ele grita diante do Senhor. Muito nós falamos a respeito da depressão que leva ao suicídio. Nós temos isso, acontece isso no meio da igreja do Senhor. Mas nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e usufruir desse poder da graça, de pedir no lugar certo. Você não precisa pedir na autoajuda, na psicologia, na psiquiatria. Eu não estou entrando no mérito da questão, né, de você tomar ou não remédio, mas eu estou dizendo que essas coisas não vão ser solução para a sua vida. Não é a solução para a sua vida. Portanto, a graça, ela nos faz pedir no lugar certo. Você vai pedir aonde? Para quem que você está pedindo?
Quais são as vozes que você ouve no meio da sua tristeza, na sua vontade de morrer, meu, de sumir do mundo, né? Como isso faz parte da natureza humana. Como Salmo 55, ele fala: quem me dera asas como de pombo, voaria para o deserto onde ninguém pudesse me ver. Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Mas eu te pergunto, né, onde você tem pedido? Aonde você pede? Por isso a palavra de Deus nos mostra, olha, é, em meio a tudo isso, o nosso pedido de socorro precisa ser no lugar certo. As pessoas estão correndo para a autoajuda, para os coaching, né, da vida, para os medicamentos, é, nas drogas ou álcool, que são paraísos artificiais. E aí a minha pergunta de novo é: quais são as vozes que você escuta? Você escuta a palavra de Deus ou você escuta aquilo que as pessoas dizem, aquilo que a sociedade está dizendo a respeito dessas coisas ou desse sofrimento? Portanto, eu te convido a usufruir do poder da graça e pedir certo no lugar certo. É aquilo que Davi faz. Ele faz isso de maneira simples, atenta, simples. Atenta para mim, responde-me, ilumina-me. A graça faz isso conosco. Nos ajuda a pedir certo e no lugar certo. Mas a palavra de Deus ainda, em último lugar, só quero destacar aqui o verso 5 e o verso 6, ele fala: no tocante a mim confio na tua graça. Em outra tradução, ele vai colocar aqui um mas, eu confio na tua graça. Aí daqui que eu tiro a palavra do nosso tema, da graça aqui na luta contra a depressão. É o que o texto nos mostra. Essa palavra aqui no Antigo Testamento é essa palavra hebraica aí, resed. Ela literalmente ela é traduzida também como amor infalível, o seu amor infalível, né? Ou seja, um amor que nunca para, né? Um amor, e esse é o amor de Deus na nossa vida. Assim, Davi menciona tudo isso, essas promessas dele, e ele aponta para esse amor firme de Deus, né? E olhando para o texto, para aquilo que você vai caminhando aqui, ele fala: olha, regozijo o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. É nisso que ele está se agarrando, que existe um Deus que sabe tudo sobre ele e, portanto, sabe tudo sobre mim, sobre você. Ele está comprometido conosco, né? E, portanto, a minha alegria, ela precisa também estar no lugar certo. Se você for notar no texto, você não vai perceber que mudou a situação, mas ele confia no Senhor, mas ele confia nessa graça, né, de Deus e que, portanto, ele já é como se ele já usufruísse disso na esperança de que Deus vai mudar. O problema, muitas vezes, da depressão é que ela te tira o futuro, né? Você percebe, olha para frente e parece que você só olha que as coisas só vão piorar. A graça corrige essa visão. Mesmo que hoje a gente ainda não achou respostas para a nossa tristeza, para o nosso sofrimento, a graça te faz olhar para frente e ter a mesma esperança que Davi e dizer para o Senhor: olha, eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Uma das coisas que a gente tinha quando era criança, que às vezes tinha um pesadelo, a criança ela não precisa que você acenda a luz para que ela pare de sofrer com o pesadelo. Ela precisa apenas saber que o pai ou a mãe está ali. Então o pai chega mesmo com a luz apagada, ou a mãe fala: eu estou aqui. E ela se acalma. É isso que Davi está usufruindo. Ou seja, não precisa que a luz seja ligada agora. Eu preciso sentir a presença de Deus. E é promessa do Senhor dizendo: olha, eu estarei contigo, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Hebreus nos fala, né, a respeito disso. Portanto, Davi está lembrando das promessas de Deus. Essas coisas não mudam, né? O amor de Deus é leal, o seu amor infalível, né? É a tradução aqui da palavra graça. João Calvino, ele diz, olha, no texto aqui: por fim, tendo coragem, ele entretém a esperança segura da vida, a partir da promessa de Deus,
mesmo em meio aos terrores da morte. Na depressão, então, aquilo que a gente precisa entender é o que o Ed Welch nos diz. Na depressão, o novo mandamento é viver e acreditar e agir sobre o que Deus diz, ao invés de sentir, né, o que Deus diz. E, portanto, a gente precisa entender que situações de mandamento, ou de prescrição de Deus, é muito maior do que o que eu estou sentindo, maior que sentimento. Tá? O mandamento é maior que sentimento. Jay Adams, ele diz, olha, a chave para afastar a depressão é esta: não siga seus sentimentos. Em vez disso, contra seus sentimentos, você deve fazer o que deveria. E quando você faz, mesmo que no início você faça isso mecanicamente, simplesmente porque você quer agradar a Deus, e você sabe que Ele quer que você faça isso, com o tempo seus sentimentos vão mudar, então você não deve esperar até que sinta como Ele. Ou você pode nunca sentir como fazer essa tarefa. Davi, então, ele mantém o seu olhar fixo em Deus, né, nesses pontos aqui que não podemos deixar jamais. Ele olha para tudo isso e o verbo aqui do texto está no perfeito, no verso de número 6, ele entendendo que isso já é algo que é realizado, mesmo que não seja aqui, meu gente. Mesmo que não seja aqui. Nós temos vários exemplos de homens de Deus que sofreram com a tristeza profunda, com algumas questões fisiológicas a vida toda, mas o nosso olhar não está aqui, o nosso olhar está naquilo que já é garantido em Cristo Jesus pela graça de Deus na nossa vida. O nosso olhar está em Cristo Jesus e no dia de Cristo Jesus. Portanto, né, a olhar para essa, ainda que olhando para o regozijar no lugar certo, eu não estou te convidando a atos de adoração como se fosse uma catarse, né? Aquela coisa que encanta seus males e espantos. Não, não é isso não. É louvar a Deus com a profunda consciência de quem é Deus e da sua misericórdia. Tá? É fazer isso diante de Deus. Por isso eu quero concluir aqui, relembrando aqui esses pontos, ou seja, a graça ela me faz, né, na luta contra a depressão, gritar no lugar certo, pedir certo no lugar certo e regozijar no lugar certo. E eu quero fazer algumas aplicações. Como eu já disse, nós temos que entender isso aqui. Mandamento é superior aos sentimentos. Os sentimentos seguem ações. Lembra de Gênesis 4, 7? Teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E a gente é regido por essas emoções, como eu falei lá no início. Basta se ver quando você tem uma tristeza, algum dissabor, ou começa a ter alguns problemas assim, a primeira coisa que a gente fala, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou perder a vontade de orar, não estou sentindo vontade de ir na igreja, estou sentindo vontade de louvar a Deus, uma série de coisas que a gente coloca. Só que nós temos que entender que é um princípio bíblico, o mandamento é superior ao sentimento. Ouça a sua depressão, se você está assim. O que a sua depressão está ensinando sobre o seu próprio coração? A gente se pergunta quais os ídolos, né, que está no coração, crenças, pensamentos, desejos, motivos, revelam sobre quem ou que eu estou adorando, quais são os seus ídolos, o que motiva o seu coração, por que você está desse jeito, né, diante de tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Se essas questões forem comportamentais, questão de pecados não confessados, decisões erradas na vida, uma série de coisas que têm incidido sobre sua vida, é possível abandonar tudo isso, reconhecer isso diante de Deus e receber essa graça através do Evangelho e continuar adiante. Portanto, a depressão ela é boa para mostrar quais são os ídolos que estão no nosso coração. A nossa referência, então, é Jesus. Ele passou pela pior escuridão da alma. Ele viveu isso por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. No seu grito diante do Pai, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sim, porque os nossos pecados estavam todos sobre ele. Davi só tinha a sensação de que Deus tinha o abandonado. Jesus estava ali, na cruz do Calvário, com os nossos pecados sobre ele,
e a ira de Deus se revelando sobre o pecado. Portanto, Jesus sim, mas ele venceu, e por meio dele nós temos o sumo sacerdote que se compadece de nós, é o que a palavra de Deus nos diz, porque ele sabe melhor do que ninguém o que nós passamos. Por isso eu peço a Deus que Deus abençoe a sua vida com graça e que ele te ajude, né, a andar dessa forma, né, e que aplique essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, né, que você, se você estiver passando por algo assim, que você consiga superar todas essas coisas.